puderem monitorar de vez em quando para ver, para a gente não deixar cair isso aí, principalmente para quem às vezes não pode entrar. Obrigado, Giovanni. Valeu. Vocês viram que ontem no Teams, quem não viu, entrou um trabalho lá, é um livro que é para ler da Disney que eu falei. Pessoal, esse trabalho é para o final de maio, mas não deixem para abrir, para querer ler esse livro lá no final de maio, tá? Vai fazendo isso aos pouquinhos. Leiam aí 5 páginas por dia, vocês terminam, é rápido e vocês terminam tranquilamente até o fim de maio, tá? Então depois entrem, não se esqueçam, não deixem para em cima da hora para não ter problemas. Outra coisa que eu queria falar para vocês, preparem as perguntas para amanhã, para o nosso convidado, para o Fabrício. O que vocês querem saber sobre coach, processo de coach? Vocês conhecem, já ouviram falar disso? Não? Façam perguntas, principalmente porque ele trabalhou com coach para empresas. Então, tem bastante informação da realidade das empresas que ele pode trazer para vocês. Né? Então, perguntem bastante, deixem as perguntas pré-selecionadas para não chegar amanhã a gente não ter perguntas para fazer, tá certo? Então, ele, como acompanhou as empresas de perto, ele sabe quais as dificuldades das empresas, o que ele encontrou nesse meio do caminho para ajudar. Então, guardem essas perguntas para vocês fazerem amanhã para o nosso convidado, para o Fabrício Sage. Fabrício Sage. Beleza? Tudo bem, pessoal? Vocês estão me ouvindo? Tranquilo? Boa noite, Ana Lívia. Está ouvindo sim, ok. Restante do pessoal, ok. Beleza. Pessoal, beleza, joia. Deixa eu perguntar uma coisa importante para vocês. Eu estou vendo que às vezes muitas pessoas entram atrasadas na aula por funções por questões de trabalho, essas coisas, tudo mais. Se a gente colocasse a aula um pouquinho mais tarde, ajudaria ou não faz diferença? Se a gente colocasse a aula para as 8, por exemplo. Ajudaria, atrapalharia ou não faz diferença? Boa, tranquilo, tanto faz. Interesse tá bom assim. Tranquilo também. Mais alguém, pessoal? Só para eu saber que tem umas pessoas que comentaram comigo a respeito disso do trabalho. Tá bom desse jeito, a Nicole, prefiro esse horário mesmo, ok. Beleza, vamos seguir assim, então depois a gente vê. Tá bom nesse horário, tá de boa. Ok. Ela disse que tá bom, Josilene tá de boa, a Paula prefere esse horário, Nicole tá bom desse jeito, Kailane tanto faz, Adriano também tranquilo. Ok. Pessoal, vamos em frente então. Vou compartilhar a minha tela. E aí eu preciso que vocês me digam se vocês estão enxergando a minha tela. Estão enxergando a minha tela aqui? Sim. 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 Beleza. Sim. Joia. Deixa eu ver se apareceu mais alguma coisa. Prefiro esse horário mesmo? Sim, ok, Giovana, beleza. Vamos lá, então. Já estamos gravando. Pessoal, hoje nós vamos falar sobre concordâncias, mas vamos falar de uma forma mais simples, o mais direto possível, tá? Para que vocês possam entender, para a gente não teorizar muito aqui. Como eu falei, não é uma aula de português, né? Então a gente vai aos poucos, aos passinhos, melhorando e aprendendo um pouco.
Eu queria perguntar para vocês o que essas frases aqui têm em comum. Quem puder abrir o microfone e falar, o que para vocês essas frases aqui que eu coloquei, essas 3 frases têm em comum? Alguém se habilita? As férias? As férias? Não, assim, na escrita, o que tem de comum nessas 3 frases? Primeira coisa, vocês acham que as frases estão escritas corretamente? Não. O que vocês acham que está errado aí nas frases? Tentem identificar, então. A segunda, ela tem um negócio errado. Segue as informações para a elaboração do relatório. Não seria a informação? Não, são informações, é mais de uma. Uhum. Então, o que está errado? Eu acho que nessa terceira aí, eu acho que tem um excessozinho demais de vírgula, não? Tem um excesso de vírgula? Não, não tem. Olha só, o erro que tem em uma frase é o mesmo de todas as frases. Eu acho que a primeira é chegarem às férias, a segunda é seguem as informações e a terceira não sei. Deve ser alguma coisa assim, né? Quem está falando? As 3 têm erro de concordância. Foi a Paula, que é concordância, exatamente. Exato. Vamos lá, pessoal. Então, a primeira frase, né? Só quando chegar às férias. O chegar, ele está ligado ao quê? Ele tem a ver com o quê, pessoal? Quem que vai chegar? As férias. As férias é no plural ou no singular? Plural. Plural. Então, o verbo teria que estar no plural. Só quando chegarem as férias. A segunda frase. Segue as informações. Quem que segue? As informações. As informações. Então, segue, que é o verbo, teria que estar no plural. Então, teria que ser seguem as informações. Então, acho que foi o Luiz que falou que era informação, era o contrário, tinha que mudar o segue. Mas se mudasse para informação, também ficaria certo. Mas o que está errado aí, no caso, é o verbo. A última. Informamos que no último sábado encerrou-se para professores e alunos todas as atividades. O que se encerrou no último sábado? As atividades para os professores e alunos. Então, o que se encerrou no último sábado foram as atividades. Então, se as atividades está no plural, encerrou-se também teria que estar no plural. Então, informamos que no último sábado... Isso. Encerraram-se. Exato. Fábio? Isso. Pessoal, olha só como eu estou progredindo. Para quem não conseguia guardar o nome, eu estou guardando até a voz agora. Olha, isso é um progresso. De nome não é bom, mas de voz. Melhorou, né? Lascou agora, então. Lascou, né? Agora eu não preciso... Se eu estiver na sala de aula, eu não preciso nem virar para saber quem falou agora. Agora vai só pela voz. Até parece, né, professor? Vamos lá. Informamos que no último sábado, então, teria que ser encerraram-se para os professores e alunos todas as atividades. Então, nas 3 frases, nós temos erros de concordância aí, né? E esse é um erro muito comum que a gente esquece no dia a dia de prestar atenção nisso. Então, pessoal, nessa questão de concordância verbal, o verbo ele deve concordar com o termo a que ele se refere, com o sujeito da frase, né? Então, foram os exemplos que a gente viu. Se o sujeito estiver no plural, as férias, as informações, as atividades, o verbo também tem que estar no plural. Chegarem, seguem, encerram-se.
Da mesma forma, se o sujeito estiver no singular, o verbo deve acompanhar também. Segue a informação, aquilo que acho que o Luiz falou. Está errado informação. Se mudasse informação, a frase ficava certa. Então, segue a informação ou seguem as informações. Só quando chegarem as férias, seguem as informações, encerraram-se todas as atividades. Então, o verbo sempre acompanha o sujeito. Se estiver no plural, eu coloco no plural. Se estiver no singular, eu coloco no singular. Quando o verbo se refere a mais de um elemento, pessoal, por exemplo, chegaram Mariana, Lívia e Carla para ajudar a secretária na digitalização dos documentos. Então, eu coloco o verbo no plural. Por quê? Não foi só a Mariana que chegou, foi a Mariana, a Lívia e a Carla. Então, chegaram Mariana, Lívia e Carla. Nós e os professores encerraremos as atividades. Por quê? Quem que vai encerrar a atividade? Nós e os professores. Então, encerraremos. É a mesma coisa em cima. Quem que chegou? Marília, Lívia e Carla. Então, chegaram. Então, tudo isso é no plural. O aluno aplicado e a aluna participativa conversavam com o professor. Por que conversavam? Porque quem conversava era o aluno aplicado e a aluna participativa. Tudo bem, pessoal? Até aqui? Tranquilo? Sim. Sim. Eu sei que é coisa que provavelmente até vocês já viram. Provavelmente não, com certeza já viram, mas a gente tem que repassar sempre isso. E que bom se o... aqui foi. Vamos lá. Agora nós vamos às coisas... Toda regra tem as suas exceções, as suas características. Vamos ver uma por uma. Se o sujeito composto aparecer antes do verbo, o verbo vai para o plural. A gente viu numa frase anterior. O que é sujeito composto? Tem duas pessoas lá, o coordenador e o gerente. Entraram na sala de reunião juntos. Então, se é o coordenador e o gerente, eles entraram. O verbo vai para o plural. Pessoal, se alguém não entender, me fala, não entendi, explica de novo. Aí a gente volta. Se o sujeito composto aparecer depois do verbo, o verbo concorda com o mais próximo. Por exemplo, aqui na frase, compareceu o professor e alguns alunos. Por que o verbo não está no plural? Porque nessa regra, ele está concordando com o sujeito mais próximo, que é o professor. Então, compareceu o professor e alguns alunos. Então, se o sujeito... Se fosse professores, compareceram, né? Isso, perfeito. Show de bola. Então, ele vai concordar com o que estiver mais próximo. Aí seriam, compareceram os professores e... Poderia até ser assim, né? Compareceram os professores e o aluno. De qualquer forma, seria compareceram, porque o verbo está mais perto de professor. Isso quando o sujeito está depois do verbo, né, pessoal? Se tiver antes, aí é no plural, ele concorda com os dois. Quando o verbo está depois. Quando o verbo está antes do sujeito, ele concorda com o mais próximo. Tudo bem? Sim. Sim. Sim, muito bem. Vamos lá. Se o sujeito for composto de nomes de pessoas e aparecer depois do verbo, ele vai para o plural. Isso a gente viu ali numa frase anterior, né? Chegaram primeiro Marta e Sérgio. Por quê? Porque Marta e Sérgio quem chegou. Então, chegaram. Porque o sujeito é composto por nome de pessoas e aparece depois do verbo. Está complicando, né, pessoal? Mas são regras e a gente precisa saber, não tem jeito. A gente tem que ter isso aqui para consultar na hora da dúvida, principalmente se for escrever um texto importante, a gente tem que fazer uma consulta na dúvida. Se o verbo indicar reciprocidade, ou seja, reciprocidade são para as duas coisas, você faz e eu faço também, você me dá, eu também dou.
é uma coisa que o sujeito ele age, mas também recebe, né, ação, como está escrito aqui. Então, cumprimentaram-se o segurança e a recepcionista. Então, o segurança ele tanto cumprimentou quanto ele recebeu o cumprimento. Então, nesse caso, o verbo vai para o plural. Cumprimentaram-se o segurança e a recepcionista. Do verbo cumprimentar, tá, pessoal? Não é comprimento, é cumprimento. Comprimento é tamanho, cumprimento é de cumprimentar. Ai, ai, tem hora que enrosca. Algumas exceções. Vamos lá. Para ajudar, tudo tem exceção. Fazer o quê? Verbo haver deve sempre aparecer no singular quando tem o sentido de existir. Vamos ver um exemplo. Havia poucos interessados no tema. Não é haviam poucos interessados. Havia poucos interessados. Por quê? Eu posso substituir aí o verbo haver por existir. Então, nesse caso, ele vai sempre no singular. Havia poucos interessados no tema. Mesma coisa, há 150 alunos no auditório. Eu poderia colocar, existe 150 alunos, ou existem 150 alunos no auditório. Então, de qualquer forma, o verbo haver, nesse caso, ele vai no singular. Quando que ele vai no singular? Quando eu posso substituir ele por existir. Ele também deve ficar no singular quando ele remete a tempo que já passou, tempo decorrido. Esse curso não é afetado há 6 meses, né? Um tempo que já passou. O relatório foi enviado há 2 semanas. Tudo no passado. Outra exceção, o verbo fazer. Assim como o verbo haver, quando o verbo fazer é utilizado para indicar tempo, ele também fica no singular. Faz 11 anos que trabalho aqui. Já faz 2 horas que almoçamos. Então, quando ele dá sentido de tempo, eu coloco o verbo fazer no singular. Pessoal, eu vou mandar para vocês Na verdade, ele tem 2 páginas só, mas é como se fosse uma apostila. Ele estará disponível aqui no Teams, de algumas concordâncias que são mais usadas no dia a dia, para vocês terem como uma consulta, assim, para usar na hora de escrever um texto ou qualquer coisa assim. Tá? Eu vou disponibilizar isso aqui para vocês logo que a gente acabar a aula, estará lá, tá? Para vocês acessarem. Tá? Então, fiquem tranquilos. Deixa eu voltar minha tela aqui. Quero perguntar um negocinho. Opa, cadê o Teams? Sumiu? Tá aqui. Vamos lá. Me diga um número aí de 1 a 20, de 1 a... Deixa eu ver aqui. De 1 a 25. 3. 3, número 3. Adriano, tá aí, Adriano? Oi. O Adriano, sobre concordância, sobre esse pouquinho que a gente viu aqui de concordância, concordância é um negócio complicado para você? Para escrever, você tem bastante dúvidas? Como que é essa questão da concordância verbal aí? Bom, professor, para mim, ela é um pouquinho complicada pela questão dos vícios de internet. Sei. Tenho muito vício de ficar querendo abreviar a frase, essas coisas assim. Aí, por ter mania de escrever pouco, acaba que eu levo isso para a própria fala, entendeu? Entendi. Por isso que eu estou pedindo direto para vocês escreverem carta. A gente vai fazer muito e-mail por causa disso. A gente só vai aprendendo quando vai fazendo. Fala um número aí para mim, Adriano, de 1 a 25. Número 12. Número 12, Rafael. Tá aí, Rafael? Rafael? Rafael estava, não estava? Por algum motivo, acho que ele saiu correndo, pessoal. Fala outro.
Meia dúzia, professor. Meia dúzia? Deixa eu ver meia dúzia aqui. Giovanni, tá aí? Sim. Boa. Giovanni, e para você, essa questão de concordância é um assunto chato, complicado? Como que é para você na escrita? Para mim é um pouco sim, porque eu não sou muito ligado a português e como também não tenho muita prática em escrever, então eu acho que eu vou adquirir isso nas aulas praticando para melhorar, né? Isso, com certeza, com certeza. Me fala mais um número aí, Giovanni. 22. 22. 22 é a Maiara. Tá aí, Maiara? Sim. Pensei que tinha saído correndo também. Maiara, para você, o que é essa questão de concordância? É tranquilo ou não? O que você tem mais dificuldade com isso? É difícil também. A Maiara colocou, ela está digitando. Pessoal, como dica, assim, é claro, porque não tem muito costume, exatamente. A gente precisa treinar, né? Até como o Giovanni falou, a gente precisa realmente fazer para a gente acostumar. E a gente precisa, pessoal, observar essas regras, né? Tá buscando conhecimento. Exatamente, Mayara. Legal. A gente precisa ter uma boa escrita. É prática, com certeza. A gente precisa ter uma boa escrita como um profissional da área de administração, né? Como administradores que vocês são, já são e serão também. E tem que praticar, pessoal, tem que pegar essas regras, se você tem dúvidas, porque com o tempo isso acaba sendo automático, né? A Leonice está falando que tem muita dificuldade também, ela me falou pelo Professor, WhatsApp aqui. Oi, eu tava pode pensando falar. aqui, se não me engano, se sempre que você pergunta pro verbo, tipo, vamos supor que o verbo é fazer, quem faz? Se a resposta for apenas uma pessoa, que no caso é um sujeito simples, que é uma pessoa fazendo ação, então o verbo ele deve ficar no singular. Se for quem faz, se são Carlos e Maria, João e Carlos, então significa que a gente está falando de duas pessoas ou mais. E sempre o verbo deve estar no plural, entendeu? Certo. Não, sim, para nomes, com certeza. Mas se você está falando, por exemplo, de. Lembra no exemplo de informação? Né? Aí ele acompanha se estiver no singular ou no plural. Se for informações, aí vai estar no plural. Se for informação, aí estará no singular. Mas faz sentido isso que você falou também. Você Se perguntar você para o verbo. perguntar pro verbo, fica mais fácil, entendeu? Se você saber o Ok, que é singular e o que é plural. ok. Legal. Mas é importante, pessoal, a Ana Lívia falou que sim também, é o jeito de cada um, né, de fazer ou de aprender. Quando a gente vai escrevendo e vai fazendo, isso vai ficando natural, né? Mas até que isso fique natural, eu preciso consultar algumas regras, eu preciso olhar para elas de vez em quando, pelo menos as principais, né? E é isso que eu estou trazendo para você, pelo menos as principais. Quando você vai escrever um texto importante, um e-mail, uma carta para alguém, você tem que fazer da melhor forma possível. Porque ali no WhatsApp, no Facebook, não tem problema, mas um texto de empresa aí pode ter problema sim. Tá? Vamos em frente, então. Vocês vão receber, depois eu vou enviar. Vai desse jeito aqui para vocês, tá? É como se fosse uma cartilinha, mas ela tem uma página só. Bom, vamos lá. Qual frase não apresenta problemas de concordância verbal aqui? A, B, C ou D? Pensem aí, podem ir colocando no chat, que eu já vou abrir o chat já, ou falar também. Tem uma que está correta e tem tem três frases que estão erradas. Qual está correta?
Opa, não vale. Ah, não vale. Agora eu já abri aqui. Como é que estava no chat? Olha, estava bem. Letra A, D, A, B. Tem um monte de. A maioria foi A, né? Mas a gente tinha B também, tinha D, A. Olha só, pessoal, por que que é a A, né? A A está correta, porque a inaugurar está inaugurando o que está sendo inaugurado? Novos polos do Senac no Nordeste. Aí tá no Exato, plural. está no plural, então o verbo tem que ir no plural também. Por que que a segunda está errada? Porque o verbo está no Singular. 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 E a terceira? Foi, Teria que né? ser foi, teria que ser foram. Foi. Foram inaugurados novos polos. Isso, é o O mesmo verbo está no caso. tempo errado. Exato. Oh, que chique. É isso mesmo. E a terceira, a mesma coisa, né, pessoal? Está sendo o que está sendo inaugurado? Novos polos. Então, o Tem que ser correto estão. seria estão sendo. Exatamente. Então, a A é a correta. Parabéns. Na frase, o verbo inaugurar ou se concorda com o sujeito, novos polos. Vamos a mais uma para a gente. A concordância em qual está correta agora? Ah, Ah, Eu acho que é a assim. C? A e C. agora, hein? Z é a B. E agora derrubou todo mundo, né? Sim. Deu nó na cabeça agora? Eu ainda tava na dúvida entre a B e a C. A C não é porque o tem que ter acento circunflexo, porque é plural, não é? Muito bem, muito bem. Exatamente, a C não pode ser por causa disso. A D tá fácil também, né, pessoal? A D tá muito fácil, né? Os recentes comunicados deixou os funcionários? Era pra estar Deixaram. deixaram, né? Isso. E a primeira? Podiam? Acho que era podiam, né? E aí? Eu acho que era podiam Eu mesmo, acho que é porque poderiam. se... É, Isso, poderiam. Poderiam. seria. Exato. Vamos lá, então, para mais uma. O verbo fazer não foi corretamente empregado em. Essa tá fácil. Nós vimos essa regrinha aí. A. Ah, falei que estava Eu muito acho fácil. que é. Porque faz referência a tempo. A tempo, o quê? Tem mais uma coisinha. Faz referência a tempo. Vocês lembram? Voltar lá, ó. Verbo fazer. Ele deve estar o quê? No singular. Quando ele tem a ver com tempo. Cadê o outro aqui? É isso que eu queria. Aqui, ó. Tempo decorrido, lembra que a gente falou? Sim. Ó. Faz 2 meses que terminei o curso. É isso? Sim. Isso. Ok, isso aqui a gente erra muito, né, pessoal? É muito comum a gente ir lá e colocar faz em 2 meses, mas não é. Faz 2 meses.
Mais um aqui. Qual que está correta, pessoal, desse aqui? Qual que está correta aqui, pessoal? A B? A B? Eu acho que é a. Acho que é a Alguém D acha de que é o dado. outro? D de dado? Vamos ver. Alguém pôs alguma coisa no chat? Não, né? B. Estão falando que é A. Estão falando que é A no chat. Eu acho que não. Vamos a A, pessoal. Motivos é singular ou plural? Plural. 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 Expôs-se está no plural ou no singular? Plural. Não. Está no singular. Se fosse no plural, seria expuseram-se os motivos. Tudo bem, pessoal? Sim. Então, a correta é a terceira, ó. Canetas, lápis e blocos, tudo deve ser devolvido depois do curso. Por Nossa, que eu achei isso? que era errado. Você achou que estava errada? Não, eu achei que era pra procurar errado. Ah, entendi. O Viajei. verbo está adequadamente empregado porque como se tivesse resumido, né? Tudo numa única palavra. Tudo, canetas, lápis e blocos, tudo deve ser devolvido. O que que deve ser devolvido? Tudo. Caneta, lápis e blocos. Mas só que tem um tudo ali, né? Se não tivesse o tudo, pessoal, talvez fosse diferente. Mas por isso tudo deve ser devolvido. Não tem como colocar, né? Tudo devem ser devolvidos. Não cabe aí, né? Tudo bem? Sim. Vamos lá. Talvez um dos mais chatos das regras aqui, crase. Deu arrepio em vocês agora falar de crase? Às vezes confunde, né? Às vezes, bastante. Vamos tentar aqui 7 regrinhas básicas de crase. Vamos ver se a gente consegue entender que bicho é esse. A crase deve ser empregada apenas diante de palavras femininas, nunca masculinas, porque a crase é uma fusão de A com A. Vamos ver alguns exemplos aqui para a gente entender. Se você tiver dúvida ainda se coloca ou não a crase, troca por um termo masculino no lugar. E aí, se no lugar você conseguir colocar um ao, aí é porque tem crase. Vamos entender isso. Refiro-me à aluna. Falando das duas regras, pessoal. A aluna é feminino? Sim. Sim. É feminino. E para mim fazer o teste, eu troco aluna por aluno. Coloco aluno. Eu consigo trocar o A pelo ao? Consigo. Então, vai crase. Então, duas coisas. Primeiro que é feminino, e depois eu troquei por uma palavra, a mesma palavra masculina, e cabe o ao antes. Então, vai crase aqui. Entenderam ou complicou? Sim. Sim? Vamos lá. A crase nunca vem antes de verbos. Então, se for um verbo, o a estiver antes de um verbo, eu não vou usar crase. Por exemplo, disposto a ajudar. Não vai crase aqui porque é um verbo.
Nunca a crase vai antes de um verbo. Terceira, nunca vem antes de palavras masculinas. No entanto, como toda regra tem exceção, quando a expressão a moda de Luís XV, pessoal, quando a gente fala móveis Luís XV, roupa Luís XV, sapato Luís XV, a gente está falando de um tipo de moda que era um rei, se eu não me engano, francês, Luís XV e tal. Então, quando eu falo Luís XV, eu estou me referindo à moda. Somente nesse caso que a crase cabe antes de uma palavra masculina. Leonice disse que deu um nó na cabeça dela aqui, Leonice. A gente vai fazendo devagar. Onde que deu o nó aí? Depois você me fala. Então, comprei alguns móveis a Luís XV. Apesar de Luís ser masculino, como ele se refere à moda, então somente nesse caso eu coloco a crase aqui. Nunca devemos empregar a crase quando A vem antes de plural. A pesquisa não se refere a gatas. É feminino, mas está no plural. Então, eu não uso crase aqui nesse caso. Olha só, pessoal, são regrinhas até simples, mas eu preciso conhecê-las, né? Senão eu esqueço. A crase deve ser utilizada em expressões que indicam horas, mas é necessário ficar atento às construções que as horas são antecedidas, para, desde, até, depois. A aula começa às 8. O jogo termina... Oi, pode falar. A 4? Minha tela está travada. Que você não deve empregar a crase antes de uma frase, uma palavra que esteja no plural. Por exemplo, a pesquisa não se refere a gatas. Se não fosse o plural, você até poderia, você colocaria a crase aqui, mas como gatas está no plural, você não coloca a crase antes do plural. Tudo bem? Ah, entendi. Uhum. Beleza. Então aqui, antes de tempo, né? Então a gente coloca a crase. A aula começa o jogo termina. Porém, se antes estiver alguma preposição, tudo tem exceção, né, pessoal? Para, desde, até, aí você não usa a crase. Por exemplo, a palestra estava marcada para as 15 horas. Então, nesse caso, eu não uso crase. Ou, eu aguardei na fila do banco desde as 13 horas. Como tenho desde antes, eu também não uso crase. As senhas serão distribuídas até às 16 horas. Como tenho até antes, eu não uso crase também. Só uso quando for direto. A aula começa às 8, às 19. Aí sim eu utilizo a crase. Essa é a quinta regra. Eu vi uma vez que aquelas provas que acontecem aqui em Campos, eu esqueci o nome, pública, né? Alguma coisa assim. O maior erro delas é crase. Então. Na parte de português. Você sabe por quê? A gente costuma, às vezes, não usar o acento, não usar a crase, e a gente coloca de qualquer jeito e acha que as pessoas não vão reparar, mas está errado, né? Está errado. E assim, essas 7 regras que eu coloquei aqui, se vocês tiverem elas para consultar sempre, ou se vocês olharem sempre para elas, eu vou falar para vocês que vocês acertam 90, quase tudo de crase, vocês não erram. Mas são 7 regrinhas que a gente tem que saber. Poxa, mas é muita coisa para mim guardar, decorar. Conforme você vai escrevendo, você vai lendo, por isso que a gente precisa escrever e precisa ler. A gente vai lembrando disso aqui e vai colocando, né, pessoal? Sempre. 6ª regra, essa é fácil. Não há crase em palavras repetidas. Dia a dia, ponta a ponta, cara a cara, frente a frente, uma a uma. Nesses casos todos eu não uso crase. Fácil, né? Essa não dá para esquecer. Dia a dia, ponta a ponta, cara a cara, frente a frente, uma a uma e outras que possam haver aí. Então, não uso crase nesses casos. 7, por que eu tirei uma regra? Que são 6. Estou ficando louco. Eu falei 7. 2, 3, 4, 5, 6. Eu não sei o que eu comi antes da aula, mas tudo bem.
Tem 6 regras aqui. Alguma coisa deu errado aqui, pessoal. Tudo bem até aqui sobre a crase, essas 6 regras aqui, todos entenderam? Alguém ficou com dúvida? Quer me perguntar? Sim. Sim? Esse material, como eu disse, estará disponível no Teams daqui a pouco, a hora que terminar a aula. Vamos em frente mais um pouquinho, então. Pronome de tratamento, pessoal. Tratamento respeitoso. Eu sei que vocês já viram isso aqui, mas a gente tem que tomar cuidado. Quando eu falo em redação empresarial, é bem provável que o que vocês mais usem, ou quando vocês não conhecem a pessoa, para não ter erro, que vocês usem senhor e senhora. E senhor e senhora, ele pode ser resumido, né, com SR ponto ou SRA ponto. Lembre, não esqueçam do ponto também. Senhor e senhora. Lembra que eu comentei uma vez sobre e-mail? Senhor e senhora é uma forma respeitosa de tratar as pessoas. Quando eu não conheço alguém, eu quero tratá-lo com respeito, eu posso chamá-lo de senhor e senhora, principalmente no ambiente de trabalho. Você, para quem eu conheço, né, pessoal, familiares, amigos e colegas, teve um trabalho que eu corrigi hoje, eu não me lembro de quem é, mas começou aquela carta para a diretora que começou, né, Senhora Camila, legal, começou certo. Aí, durante a carta, a pessoa, quando se ia falar com a Camila ou ia citar ela, citava você durante a carta. Então, pessoal, nesse caso, você precisa continuar citando senhora, né? Senhora, senhora até o final. Você começou com senhora, então a pessoa fez a saudação correta, mas no meio da carta falava você. Eu não me lembro de quem que é o trabalho. Realmente não me lembro, mas foi um trabalho que eu vi hoje. Então, nós temos aí outros tratamentos para Vossa Excelência, altas autoridades, para sacerdotes, reverendíssimos, reis e rainhas. Alguém conhece algum rei e rainha? Vossa Majestade, Vossa Senhoria. Pessoal, sinceramente, Vossa Senhoria, eu acho que não fica um pouco exagerado, na minha humilde opinião. Eu acho que dá para a gente usar senhor e senhora para quase tudo. Vossa Senhoria me parece um pouco de exagero. Não parece exagero para vocês? Ou como que vocês veem isso, Vossa Senhoria? Não está errado. É muito exagerado. Não é? É um termo muito assim, pouco usado. Se você colocar senhor e senhora, tá ótimo. Tá ótimo. Se você colocar senhoria, eles vão se sentir. Não, e às vezes fica até, eu acho que até constrange um pouco. Eu ficaria constrangido. Atualmente ninguém está merecendo, professor. Exatamente, ninguém está merecendo, né? É verdade. Vossa Alteza, né, príncipes e duques, Vossa Santidade, Papa e cardeais, enfim. Mas o que interessa para nós aqui, pessoal, olha só, se você for abreviar você, não é VC que você coloca no WhatsApp, é V ponto, tá? Essa é a abreviação de você. Mas ainda me soa muito estranho, não é comum V ponto. Se você for usar você, ficou meio redundante, né? Você usar você, escreva você. Talvez senhor, senhora, tudo bem, mas o V ponto, não sei, na minha opinião, fica meio estranho. Agora, olha só, pessoal. Depende, você vai escrever um e-mail, por exemplo, você está trabalhando na área administrativa de uma associação comercial, por exemplo. Você tem associados lá. Você não conhece os associados, mas olha como fica legal. Eu gostaria de receber um e-mail falando assim, caro associado. Não parece algo mais carinhoso? Aí você vai falar, mais caro é alguém que você conhece e tal, mas associado, eu estou falando de uma forma geral. Então, nesse caso, eu acho que cabe caro associado, mas eu não poderia falar, por exemplo, eu acho que não caberia se eu fosse me dirigir, por exemplo, ao prefeito. Caro senhor prefeito, ele não é meu amigo, eu não conheço,
Então, o caro me parece muito íntimo, né? Então, senhor prefeito seria suficiente. O que vocês acham disso? Prezado também dá? Vou falar de prezado já. Vou falar de prezado já. Beleza. Tá? Já vou falar qual a minha opinião. Não está totalmente errado, mas vou falar a minha opinião. Então, a gente usa caro quando for alguém conhecido, alguém que você já falou alguma vez, né? Por exemplo, como chama aquela palestrante, a última que foi em sala de aula lá falar? Vocês lembram o nome dela, que escreveu o livro? Márcia. Márcia. Então, por exemplo, se vocês fossem mandar um e-mail para ela, a Márcia já é uma pessoa que vocês conhecem, vocês já sabem que ela é um pouco mais espojada, né? Que ela não é, ela é muito tranquila. Então, por exemplo, um e-mail para ela caberia, cara Márcia. Entenderam? Já para a Camila, talvez não, a diretora, dependendo da importância que vocês estão escrevendo, talvez fosse melhor colocar senhora Camila. Entenderam? Apesar que a Camila também, ela já foi na sala de aula, ela já é bem acessível, né? O Senac tem muito disso, de ser acessível, mas pelo cargo dela de diretora, eu colocaria senhora. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Não existe nada aqui extremamente errado, extremamente certo, mas precisa usar o bom senso. Senhor e senhora, não tem Camila, senhor e senhora é melhor, porque por mais que tenha essa intimidade de aluno e diretor, ela não deixa de ser uma diretora, né, acima de nós. Perfeito. É uma eu também autoridade penso acima de nós, é verdade. É isso, Paula que falou, né? Antes, quem falou antes? A A Júlia. A Júlia. Eu vou acertando. É exatamente isso, né? Ela é uma diretora, então talvez o senhora caiba melhor. Agora, essas outras coisas aqui, pessoal, dificilmente, né? Não sei que você trabalhe num órgão público, mas mesmo assim, existe uma coisa que eu vou mostrar já para vocês aqui que mudou um pouco. Vamos lá. Lançaram um manual de redação oficial da Presidência da República em 2019, né, mudando o jeito, pessoal, de tratar em cartas, em redação oficial. Pode ser que vocês nunca utilizem uma redação oficial, a não ser que vocês trabalhem em órgão público, mas é bom vocês saberem que existe isso aqui. E esse manual, ele fala o seguinte, ó, eu até copiei aqui, cadê? Está aqui. Como que deve ser uma redação? O que aconteceu aqui? É sempre assim, né? Deixa eu ver aqui se volta. Ué? Por que será que não foi? Ctrl+C, deixa eu tentar fazer diferente aqui, pessoal. Ele estava aberto até agora há pouco. O que será que... Acho que vai abrir. Não abre também, pessoal. O que será que aconteceu? Bom, enfim, vou mandar para vocês depois, outra hora, então. Mas assim, pessoal, essas regras, elas mudam muito, assim, porque chamava de Vossa Excelência. Vocês já viram os deputados, um chamando o outro senador de Vossa Excelência, essas coisas assim? Já devem ter visto, né? Sim. E aí mudaram para as escritas oficiais, se usa muito senhor agora, senhora, tal. Eu me comprometo a mandar isso aqui para vocês depois, porque eu não sei por que cargas d'água não está abrindo. Deixa eu tentar a última vez aqui. Não está abrindo. Não é possível transferir. Realmente não foi. Mas mudou-se isso aqui exatamente porque falava Vossa Excelência, e lá já estava sendo exagero, né, pessoal? Então, mudou um pouco isso aqui. Mas dificilmente a gente vai usar, mas era mais para conhecimento de vocês. Bom, prezado. Quem foi que me perguntou sobre prezado agora há pouco? Alguém me perguntou aí. Júlia. Oi, Júlia. Olha só,
Eu busquei no dicionário o significado de prezado, ó. Querido, estimado, merecedor de estima, prezado convidado, que se preocupa consigo mesmo. Sinônimos: amado, apreciado, estimado, cuidadoso, caro, querido, asseado, benquisto. Você acha que dá para chamar o prefeito desse jeito? Não. Então, Eu já errei no meu texto. todo mundo, não, pessoal, assim, eu até algum tempo atrás eu também usava prezado para tudo. Depois que eu ouvi um argumento falando do significado de prezado, mas assim, se você colocar prezado, 99% das pessoas não vai se incomodar porque vai achar até bonito, Até uma como eu palavra achar. bonita. Mas se você for ao pé da letra, o prezado, ele é um termo mais íntimo, né? Por isso que não cabe para alguém que você não conhece, tá? Então, o senhor e senhora não tem erro em caso nenhum. Ah, mas se for senhor e senhora, a gente chama uma pessoa que é casada. Quem não é casado e solteiro é senhorita. Mas você não sabe, quando você está mandando uma carta ou um e-mail, você vai mandar senhora, porque você não sabe certo, não vai estar errado. Tá? Agora você vai achar muito e-mail, muita carta escrito prezado ou prezada. Tá errado? Se você for ao pé da letra, talvez não seja o termo mais adequado. Mas, se você escrever, a maioria das pessoas vão ler e vão achar que está tudo ok. Isso é claro para vocês, pessoal? Consegue entender da forma que eu coloquei? Não é algo totalmente errado, não é de tudo certo também. Certo? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Ah, essa aqui era de antes. Bom, eu vi muito dos trabalhos, pessoal, que eu estava corrigindo, faltava esse começo. Algumas pessoas começavam a escrever, por exemplo, colocavam assim, senhora Camila, vírgula, e já começava a escrever. Né? Quando você faz um e-mail ou uma carta, qualquer coisa, você tem que separar bem isso. Né? Você coloca senhora Camila, aí depois você dá uns espaços, aí você começa a escrever. Então é bem importante que a gente observe essas divisões, né? Tudo que a gente está falando aqui, que a gente falou hoje, crase, concordância verbal, essa última coisa do tratamento que você faz, tudo isso vai refinando o nosso texto. Em poucas coisas que eu estou passando para vocês. Se vocês observassem tudo isso, vocês não imaginam a que grau vocês levariam o texto de vocês. Porque, pessoal, é importante a gente entender hoje que o texto empresarial, o texto comercial, ele não tem mais aqueles... Eu já falei isso, acho que em outra aula. Ele não tem mais aquele floreamento que tinha antes. Ele tem que ser direto, conciso e rápido. Então, quanto mais você tiver um padrão para escrever, facilita a sua vida. Por exemplo, se você começar todo e-mail, toda carta com senhor e senhora, você sabe que não vai ter erro. Então, beleza. Padroniza na sua redação empresarial, senhor e senhora, acabou. Para terminar, o atenciosamente é ok? Beleza, ok. Termina tudo, então, com atenciosamente. Sabe, não dá margem a você errar, porque às vezes a gente tem bastante coisa para escrever e acaba esquecendo. Pode falar, por favor. E o caro? Oi? Caro. O caro é mais íntimo do que o prezado ainda. É mais íntimo do que o prezado. Então, para uma pessoa que eu não conheço, para um diretor, para um gerente, que eu vou dizer, para um prefeito, alguém, eu não usaria o caro, porque eu não conheço, eu estou querendo ser íntimo de alguém que eu não conheço. Caro você vai usar para uma pessoa que você já conhece, para um amigo. Por exemplo, vocês fossem escrever um e-mail para o Vinícius, vocês acham que caberia o caro? Vocês sabem quem é o Vinícius, né? O nosso coordenador lá. Não. Não. Vocês acham que não? Ele é superior. Muito íntimo demais. Então. Então, mas o Vinícius, por exemplo, ele não é, assim, digamos, nenhuma autoridade. Vocês já conhecem, vocês já conversaram com ele, não conversaram? Ah, mas igual o Vinícius, ele é diferente de você, por exemplo. Sim. Para você, sim. seria Entendi. mais cabível pela convivência e também pela intimidade. Agora, o Vinícius, por mais da intimidade que ele dê, não seria tão cabível. E ele está como um coordenador, né? Exatamente. Eu concordo com a Júlia. Tipo, a gente conhece ele.
Mas não necessariamente ele conhece a gente, entendeu? Assim, Ok, eu acho intimidade demais, sei lá, a minha legal. visão. Exato, perfeito, pessoal. É esse bom senso que eu quero que vocês tenham na hora de escrever alguma coisa. Para quem que eu estou escrevendo? É alguém próximo? É alguém mais longe? Ah, é um professor que eu conheço? E tudo bem, é um professor do dia a dia, eu vou até colocar oi a alguém e vou colocar. Ah, mas eu quero caprichar um pouquinho mais. Poxa, aí cabe um caro, né? Pô, eu estou lá sempre com o professor, estou vendo, né? Aí tudo bem, né? Não tem. Por exemplo, um outro exemplo, então. No caso do Peter, que esteve aqui conversando com a gente, caberia um caro se vocês fossem escrever para ele? Eu acho que não. Eu também acho que não. A gente conheceu ele, ficou sabendo mais sobre a vida dele, mas mesmo assim a gente não conhece ele, vamos dizer, como pessoa íntima, muito menos tem amizade com ele. Entendi. Você não se sentiria à vontade, então, assim, para ser uma pessoa que se sentiria à vontade o suficiente para chamar de caro, é isso? Exatamente. Agora, se fosse uma pessoa que trabalha até que num lugar importante, mas eu e essa pessoa somos muito amigos íntimos e tal, aí eu usaria um caro, porque por mais que a pessoa tenha aquele determinado cargo, eu e ela temos uma amizade muito próxima, então eu me sinto no direito de dizer caro para ele. Ok. Ah, mas eu também Às acho que vezes, até depende muito mesmo- da intimidade. Porque, igual, por exemplo, de um diretor-professor. Eles podem ser irmãos ali na vida. Mas não é aceitável tanta intimidade quando for falar a respeito de algo importante. Ok. A Leonice falou também que no caso do Vinícius, não, ela não acha que não cabe o caro, né? Ela acharia senhor também. Ok. Vocês estão entendendo, pessoal, essa questão do bom senso? Como que não existe nada muito errado, nada muito certo, mas eu preciso usar o bom senso aí. Né? Se eu quero ser. Talvez, por exemplo, o prezado, por exemplo, no caso do Vinícius, aí tudo bem, fosse aceito, porque um prezado, aquilo que eu falei, não é tão próximo, mas também, enfim, aí vai de muito. Ah, mas eu não quero errar. Então, senhor Vinícius, acabou, não tem erro. Senhora Camila, acabou, não tem erro. Né? Você não vai errar nunca. Né? Então, é assim. Tá? Usem sempre o bom senso para esses casos, tá, pessoal? E no e-mail, que talvez é o que vocês mais vão fazer, o que mais vai ter para vocês fazer é e-mail. Né? Carta, acho que vão ser poucas vezes, né? E normalmente se tem uma carta, sempre as empresas têm cartas que são padrão dentro da empresa, mas o e-mail a gente vai fazer muito, porque vocês, empresa, utilizam e-mail, utiliza muito e-mail ainda. E a gente precisa ter um mínimo de escrita. E o e-mail é diferente de carta. A gente vai ver, tem todo um procedimento, ele é mais direto do que uma carta, mas, como administradores, nós precisamos saber escrever uma carta. Por isso que eu estou todo o tempo fazendo com que vocês escrevam e estou corrigindo as cartas. Legal. Pessoal, vocês querem perguntar alguma coisa do que a gente viu hoje aqui? De concordância, de crase? Professor, eu pensei nisso na hora de fazer o texto. Porque como você disse pensou? que vários textos tem, tipo, senhora Camila, e já mandava o texto direto. Na hora que eu fui escrever, eu pensei em separar. Tipo, prezada senhora Camila, e começar em outro parágrafo. Só que eu fiquei pensando que ia dar muito perfilzão de carta, porque é quase isso uma carta. Eu falei, vou fazer tudo direto. Entendi. Não, a gente sempre faz assim, pessoal, é bom dividir, né? Os parágrafos, a gente vai falar mais para frente, eles servem para separar assuntos. Então, dentro do meu texto, lembra que eu tenho o início, eu tenho a introdução, o desenvolvimento e a finalização, né? Ou a conclusão. Então, eu vou colocar lá, senhora Camila, aí eu vou fazer a introdução. O que é a introdução? Eu vou falar para a pessoa do que se trata, do que eu vou falar com ela, ou eu vou colocar ela a par do que acontece, né? Então, meu nome é tal, sou aluno do curso técnico tal, faço parte de determinado projeto e gostaria de, sei lá o que você queria falar para ela. Aí você dá um espaço, começa no outro parágrafo, aí você já fez a introdução, aí você vai desenvolver a sua ideia, aí você vai justificar por que você está querendo aquilo. Parará, 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 parará. Aí desenvolvi, pode ter... Oi?
então tá certo o que eu fiz. É que eu fiz um esboço no meu caderno e eu tô lendo aqui, daí eu falei, não, então tá certo. Não, tranquilo. Aí, por exemplo, se o seu desenvolvimento for muito grande, se você tiver muitas ideias, precisar escrever muita coisa, divide em parágrafos também. É muito ruim você pegar um parágrafo que tem 10 linhas, você tem que ler direto. Então, separa por assunto. Por exemplo, essa solicitação que vocês fizeram do evento para ela, e dentro desse evento eu tenho várias ideias para fazer. Então, eu vou começar a introdução, vou falar para ela o que é, né? Sou aluno de tal, parará, de tal coisa, e eu gostaria de sugerir um evento para a volta às aulas. Ela já está sabendo do que vai se tratar a carta. Aí eu começo a desenvolver. Na minha opinião, deveria fazer isso, parará. Aí eu tenho mais ideias. Põe o outro parágrafo, desenvolvo essa outra ideia, põe o outro, quantos forem precisos. Aí, no final, vou fazer minha conclusão. Né? Aí você vai concluir do jeito que você quer. Frente a tudo isso colocado aqui, gostaria de contar com sua compreensão. Aí vocês terminam do jeito que quiser. Mas sempre introdução, desenvolvimento, que é o meio, e o final, que é a conclusão. Se vocês organizarem o texto assim, se vocês prestarem atenção nas concordâncias, nas pontuações, nas vírgulas, pessoal, você tem um texto muito bem escrito, é um texto direto, não precisa ser um texto com palavras difíceis, mas precisa ser um texto escrito corretamente. Eu vi muitos textos bons, mas também vi muitos textos que a gente precisa desenvolver ainda mais. Por isso, a gente vai fazer mais exercícios de escrita e tudo mais para a gente desenvolver isso aí melhor. Tudo bem, pessoal? Alguém queria fazer alguma coisa? Teve algum texto que estava 100% correto? Teve um texto muito bom, mas muito bem escrito e talvez... não foi um só, pessoal. Não foi... Aliás, eu devo ter corrigido metade dos trabalhos. Mas teve um texto que realmente estava muito, muito bom. Mas tinham vários textos bons no meio. Oi? Eu acho que seria legal o senhor apresentar o texto que o que ficou mais próximo do que o senhor sugeriu, para que a gente tenha uma noção melhor, né, de como foi feito, onde erramos, onde acertamos. Ótimo, Aline, ótimo. Assim, pessoal, eu acho que não há problema, a gente está aqui realmente para corrigir texto. Se alguém pegar meu texto, por exemplo, um professor de português pegar, é claro que um texto e outro ele vai achar erro também. Mas a questão é o seguinte, é a gente errar em coisas básicas. Por exemplo, coerência de texto. Isso precisa ser coerente, precisa ter introdução, meio. Você errar uma vírgula no meio do texto, errar uma crase, isso tudo bem, não tem problema. Agora, também depende muito para quem você está enviando. Poxa, imagina o nosso projeto aí, por exemplo, o projeto de vocês, do Administra Campus, você enviando uma carta para um prefeito. Essa carta não tem que ser revista um monte de vezes, não tem que ser uma carta bacana. Se for uma carta mal escrita, vai queimar o filme do projeto frente ao prefeito. Mesma coisa se fosse para a Camila, por exemplo, a diretora. Né? Então, não é que a gente não vá dar atenção para outros textos, vou escrever de qualquer jeito, não é isso, mas quanto maior a importância, não pode ter erros. Então, eu preciso ter o meu texto mais próximo. Um erro ou outro vai ocorrer? Vai, pessoal, principalmente para quem escreve bastante. Mas eu não posso ter um texto que me incomoda, que está muito mal escrito. É por isso que a gente está vendo essas regras, e eu peço para vocês que olhem para essas regras quando forem escrever, para poder ver essas coisas, né? Para poder ter o melhor texto possível. Tá certo? E obrigado, Aline, pela sugestão. Eu vou fazer isso sim. Eu vou pegar os textos que estão melhores, eu não corrigi todos ainda, e eu trago aqui para apresentar e vou justificar por que eu achei um texto ótimo. Isso não significa que não tenha... Pode falar. Também porque a gente também fica sabendo quem são os alunos que escrevem melhor, caso a gente precise de uma colaboração e tal. Também acho bacana isso. Ótimo. Ótimo, sem problemas. Vou fazer isso sim. Assim que eu terminar de corrigir os trabalhos, eu vou fazer. Todos os trabalhos que eu estou corrigindo, eu devolvo para vocês com algumas observações. Vocês não precisam me devolver de volta, eu só devolvo para vocês verem lá os comentários que eu fiz, tá, pessoal? Mas assim, eu estou pegando bem leve nesse começo e cada vez que a gente for fazer mais, a gente vai exigindo um pouco mais do texto de vocês. Mas eu vou trazer aqui os melhores textos, sim,
como exemplo, não para mostrar quem é melhor, nada disso, mas exatamente como a Aline falou, para a gente se basear nesses textos melhores aí. Alguém queria fazer mais algum comentário? Alguma colocação? Professor, Sim. eu tenho uma dúvida. Por exemplo, quando a gente vai, que acontece comigo, quando a gente vai mandar um currículo, por exemplo, para um e-mail de uma empresa, daí não tem como colocar senhor ou senhora, porque a gente não sabe quem vai receber. Daí eu tinha mania de colocar olá, boa tarde, bom dia, mas eu vi que não é certo, porque a gente nunca sabe que horas a pessoa vai abrir aquele e-mail. Então fica meio estranho. Então eu sempre fico em dúvida de como começar esse e-mail. Eu começaria assim. Por exemplo, ao departamento, né? Apesar que no e-mail a gente não coloca ao departamento. Quando é que você está falando e-mail, né? Isso. Tá, então no e-mail, uma das características diferentes de carta é que o e-mail já é direcionado ou para um setor ou alguma coisa. Se o e-mail é no nome de uma pessoa, tudo bem, eu vou colocar que eu sei para quem é. Se eu não sei, eu colocaria sim, senhores. Eu, particularmente, colocaria senhores. Não sei o que vocês acham, porque eu preciso iniciar de alguma forma. Né? Aí eu colocaria senhores. Segue em anexo o meu currículo, tal, alguma coisa assim. Ah, mas por que não senhoras? Pessoal, infelizmente, a língua ela tem essa questão e está tentando se mudar, tem algumas coisas. Eu até mando as coisas com vocês, não sei se já viram com X às vezes. Né? Se eu mando administradores, eu mando com X no final, mas é mais uma provocação do que qualquer coisa. A gente não tem na língua portuguesa por que é administradores e não administradoras. Enfim, mas por enquanto a coisa está assim e não se achou uma solução. Então eu colocaria para padronizar senhores. Senhores, vírgula. Segue em anexo o meu currículo para apreciação, alguma coisa assim, porque você não sabe quem é. Isso. Obrigada. Alguém teria alguma outra sugestão, alguma outra forma? Já viu alguma outra forma? Ok. Mais alguma pergunta, pessoal? Mais alguma coisa que vocês gostariam de saber que eu pudesse responder? O caso de segue em anexo. Eu tinha visto uma vez que podem ser vários anexos que você vai escrever segue e não seguem. Tá certo? Tem as duas formas de fazer e tem uma discussão aí dentro. Por exemplo, se você tem vários anexos e você manda... Já viu quando você pega um monte de arquivo e coloca ele numa pasta zip? Sim. Então, aí seria segue no anexo, porque tem um anexo que está lá. Agora, tem também, existe a forma segue em anexo, segue anexado. Também, nos dois casos, costuma se aceitar, não coloca como errado. Porém, a gente vai ver isso com mais detalhes quando a gente for falar de e-mail, que eu acho que é até a próxima aula, se eu não me engano. Tá? Mas normalmente eu coloco, quando eu mando um anexo só, eu posso colocar segue em anexo, ou segue, não é no anexo, eu colocaria no anexo se eu tivesse vários documentos dentro de um zip, ou dentro de uma pasta, digamos assim. Então segue no anexo. Mas aí eu posso usar... Segue e seguem. Tem gente que escreve seguem. Se for mais de um anexo, né? Se for mais de um, tudo bem. Seguem em anexo. Também cabe. Também cabe. Agora, você está mandando um anexo só, um documento só, aí não. Ok. Ok? Mas a gente vai debulhar isso aí quando a gente vê e-mail. E, aliás, é um dos meus focos, o maior é o e-mail. Porque, como eu falei, é o que vocês mais vão fazer. Tá? Vamos lá, pessoal. Mais alguma perguntinha ou perguntona? Eu tenho uma perguntinha muito simples, professor. Vamos lá. Às vezes as mais simples quebra a perna da gente, né? O senhor estava falando sobre o início do texto lá, para senhora, diretora Camila, enfim. Eu coloco senhora Camila, vírgula, dou uns 2 espaços e inicio meu texto, coloco ponto, 2 espaços e inicio o texto, ou não coloco nada. E quando eu iniciar o texto, eu posso usar a primeira palavra com letra maiúscula ou tem que ser minúsculo? Não, quando você inicia o texto, se você por exemplo... maiúsculo.
É sempre maiúscula, sempre. Sempre que você inicia o texto é maiúsculo, até no e-mail, mesma coisa. Cada parágrafo que você começa tem que ser com letra maiúscula. A diferença do e-mail, pessoal, é que você não tem aquele espaço de parágrafo, né? No e-mail é tudo encostado do lado esquerdo. Essa é a diferença somente, mas é dividido por assunto. A outra coisa que você perguntou, Paula, foi o quê? Que eu não entendi no começo. Você vai pôr senhora... Eu vou colocar senhora Camila, aí eu coloco vírgula, ponto final, ou não coloco nada. E aí não, dou só vírgula. Espaço. Só vírgula mesmo. Né? Se você mesmo com a vírgula, eu inicio com a letra maiúscula lá, normal. Exatamente. Então não esqueça que se você colocar senhora, você tem que pôr o ponto, porque é a abreviação de senhora. Se for colocar SRA, né? Então você coloca o ponto. Mas depois do nome dela, Camila, eu não precisaria colocar, só coloco a vírgula e inicio o texto lá com a letra maiúscula normal. Lá embaixo, exatamente. Isso. O que aconteceu foi que algumas pessoas colocaram senhora Camila, vírgula, e já continuaram o texto. Né? Aí não, então é senhora Camila, vírgula, dá um espaço ou dois espaços, normalmente 2 espaços, e aí você começa seu texto com letra maiúscula. Ah, beleza. Que eu sempre tinha essa dúvida. Eu sempre fiz desse jeito, mas eu tinha dúvida, né? Não tinha certeza se eu estava fazendo certo. Então você fez certo. E acho que estava certo. Eu sempre fiz assim também. Eu acho que a sua carta eu já corrigi, se eu não me engano. Acho que foi hoje. Professor, a correção, a Lídia até estava mandando, a Lidiane estava mandando aqui no chat, a correção vai ser feita por WhatsApp ou pelo Teams mesmo? Pelo Teams. Eu estou corrigindo e devolvo o arquivo para vocês. Aí se vocês entrarem lá no Teams, vocês já vão ver o comentário que eu fiz. Ah, beleza. Tá? Aí vocês não precisam me devolver novamente, por isso que eu estou falando, eu devolvi só para vocês darem uma olhada nos comentários. E eu coloquei nota 1, pessoal. A nota que está lá, na verdade, não é nota para avaliar se vocês tiraram nota 1 ou 2 no texto, não é isso. Eu coloquei tudo nota 1, porque quem entregou o texto, por exemplo, daqui uns 4 trabalhos, eu vou ver lá no nome da Paula, ela está com 4 pontos de nota, quer dizer que ela entregou 4 trabalhos, entendeu? É por isso que eu coloquei nota 1. Não se preocupem com a nota que está lá. A Júlia ia perguntar alguma coisa? Acho que ela estava começando a falar, não sei, é impressão minha. Não, eu tenho o mesmo... Eu tinha a mesma dúvida que a Paula. Eu sempre fiz a mesma coisa. Ah, legal. Beleza. Mais alguém, pessoal? Não? Ok. Pessoal, o que nós temos amanhã, então, de importante? Eu queria muito contar com a presença de vocês. Gostaria que vocês não faltassem amanhã, fizessem um esforço maior amanhã. O que nós temos amanhã mesmo? Palestra. Isso. Preparem as perguntas. Vocês têm alguém, por acaso, tem dúvida, não tem nem ideia do que perguntar, do que se trata o assunto? Ou vocês fazem ideia? Acredito que as perguntas elas vão surgir conforme ele for falando, né? Daí a gente consegue saber mais sobre quem ele é, sobre o que ele faz, daí surge mais dúvidas, fica mais fácil de fazer pergunta. Ok. Mais ou menos, né? A Ana Lívia está falando. Pessoal, se vocês quiserem, e seria algo importante, o que é um coach, né? A Josilene está perguntando aqui, o que é um coach. Era legal, eu vou falar rapidinho aqui, a gente já encerra, mas era legal, se vocês quiserem, dê uma pesquisada, o que é coach, processo de coaching. Coach, eu vou colocar aqui, ó, em inglês, é técnico, deixa eu ver se vai, isso é coach. Quem que é coach é a pessoa que faz o processo, que aí a gente chama de coaching. O que é o processo de coaching? Vou tentar explicar rápido. Você quer entrar na faculdade. Você quer entrar na faculdade. Então, o coach, ele te ajuda a você traçar um plano para você entrar na faculdade. Ou seja, você fazer isso da melhor forma possível e entrar o mais rápido possível. Então, ele é como se fosse um treinador que vai te ajudar. Ele vai usar, inclusive, algumas ferramentas que vocês estão aprendendo em administração. Porque o que o coach faz? Ele ajuda você a planejar. Porque quando você planeja e quando você age, as coisas acontecem. Então, o que ele faz é isso. É como se fosse um técnico. Ele não é psicólogo, ele não é nada disso. Ele não trata de traumas, de depressão, não é nada disso. Agora, claro,
quando você consegue ir a caminho às suas metas, quando você consegue fazer as coisas direito, você melhora até da depressão, da sua tristeza e tudo mais. Mas o coach, ele não é um psicólogo. É alguém, é como se fosse um treinador que te ajuda a traçar um caminho e chegar onde você quer. O Fabrício, especificamente, que é o nosso convidado amanhã, ele estava trabalhando coach nas empresas. Ele é coach empresarial. Então, na verdade, é quase um trabalho de acompanhamento, o trabalho que vocês vão fazer no PI. Só que ele usa umas outras ferramentas, ele usava, e ele vai contar. Então, explorem muito esse dele amanhã. Como que você trabalhava na empresa para melhorar? Como que você trabalhava com o empresário? Que dificuldades você via na empresa? Você chegava na empresa, o que tinha? Não tinha nada? Pessoal, é o mesmo trabalho quase que vocês vão fazer no PI, ou que a gente está propondo, de repente, começar a fazer isso. Tem um filme que fala disso, tem vários filmes. Pode trazer, você fala para trazer convidado, pode trazer, Giovana. Eu só não sei aquela questão de acessar o Teams na hora, se a gente vai ter problema ou não. Se a gente conseguir colocar, ótimo. A gente põe o e-mail, se quiser até testar antes, só que a gente corre aquele risco, porque o e-mail de vocês entra no Teams tranquilo. Eu não sei se o e-mail de outra pessoa talvez não entre, mas me avisa antes, eu coloco a pessoa no grupo e a gente tenta, se tiver alguém interessado, a gente tenta colocar sim, não tem problema nenhum não. Pode convidar quem vocês quiserem. Agora, se for aluno do Senac, for alguém do Senac, tranquilo, porque já tem o login, tá? Então, é nesse sentido, pessoal. Aproveitem para perguntar bastante como foi o trabalho dele nas empresas. Ele vai falar sobre a formação, o que um coach precisa, o que o coach faz, porque tem muito cara aí que fala que é coach e nem estudou, nem tem formação. Como tem gente em toda a área que fala que é. Tem administrador que fala que é administrador e não estudou, né? Não é o caso de vocês. Vocês estão estudando, vocês estão vendo, vocês sabem para que funcionam as ferramentas, vocês sabem o que estão fazendo. E ele vem para trazer isso, né? Porque tem muita gente tirando sarro de coach, porque aparece coach de todo jeito, tem coach para tudo, e não é bem assim. Tem muita gente séria e ele vai falar isso para vocês. Beleza? Deu para ter uma ideia rápida sobre o que é? Se preparem para fazer perguntas para o Fabrício amanhã, tudo bem? Peço para vocês que não se atrasem também, para a gente começar às 7 horas. Eu sei que o assunto vai longe, porque é um assunto interessante. Então, se a gente começar na hora certa, a gente tem mais condições de perguntar. Como que a gente vai fazer as perguntas amanhã? Vocês vão colocando no chat, eu quero perguntar. E aí eu chamo alguém para perguntar, a gente vai entrando, mas vocês vão perguntar direto para ele. Como vai ser feito no Administra Campus desse mês. Tudo bem, pessoal? Perguntas? Alguma colocação? Podemos dar tchau? Por favor, deixa eu dar um print na tela, rapidinho. Enquanto isso, quem não deu um oi aí, por favor, pode dar um oi ou uma boa noite. Quem já fez no começo, não precisa. Só quem ainda não fez. Deixa eu só dar um printzinho na tela aqui e eu já dispenso vocês. Deixa eu ver, agora entrou tudo na frente. Nossa Senhora, agora todo mundo está dando oi, eu não consigo enxergar. É o Everton, que já foi. Aqui também. Aqui. Deixa eu ver uma coisa. Leonice, você está aqui sim. Fica tranquila que ela não consegue pôr no chat, mas está aqui. Legal, pessoal. Boa noite, bom descanso. Amanhã, às 7 horas, sem atraso, teremos uma palestra muito legal. Vocês vão ver, vocês vão gostar muito. Não faltem, avisem. Acho que tiveram 4 que não vieram hoje. Avisem eles para não faltar amanhã, que vai ser bem legal. Valeu, obrigado, viu? Até amanhã, bom descanso. Juízo, moçada, juízo, administradores. Essa cidade vai precisar de vocês.